Salve, gente, me chamo Patrick, eu sou lá da página do Desenho Pra Mim e eu vou ensinar um pouquinho sobre perspectiva hoje, o básico de perspectiva. Primeiramente, o que é a perspectiva? O que é perspectiva linear? Ela é basicamente como a gente enxerga o mundo atualmente, se fosse usar só os nossos olhos, né? O que eu tenho nela? Eu tenho a linha do horizonte, eu tenho aqui o meu ponto de fuga, né? E eu tenho linha saindo dele. Ah, tem esse monte de linha aí, pra que serve isso? E não sei o que. Já vamos chegar lá. Como que a gente sabe onde posicionar a nossa linha do horizonte? Ela nada mais é do que se fosse colocar a linha do horizonte mesmo. Ela é... Por isso que ela tem esse nome, linha do horizonte. Porque ela é a linha do horizonte. É a linha que permeia a superfície do nosso planeta Terra. Os pontos de fuga são colocados nela. Daí as pessoas podem falar que na verdade não é um ponto de fuga, é um ponto de referência, tanto faz. É o que você vai usar para puxar teus desenhos. A altura dela, isso você mede dependendo da altura da sua câmera. Não vou adentrar nisso agora, exatamente nesse vídeo. Esse vídeo aqui eu vou ensinar o básico da linha da nossa perspectiva linear. O que eu faço com ele? O que fazer com ele? Você vai traçar linhas a partir dele. Então você vai traçar uma linha. Deixa eu criar uma nova camada para não estragar as anteriores que eu já fiz. Vai puxar uma linha para cá, outra para cá, beleza. E vai fazendo mais e mais e mais, tudo vindo dele. É uma linha reta partindo desse ponto para qualquer direção, mas sempre partindo do mesmo ponto. Eu tenho um brush já. Eu vou deixar na descrição o link para vocês poderem baixar ele. Que é isso aqui, ó. É basicamente isto. Eu não vou clicar ele aqui, ele faz isso, ó. Mágica! Hack! Tô de hack. Eu já tenho ele aqui que eu coloquei, que eu tiquei ele com o mouse, que daí eu tava com pressão ali, enfim. Pressão da caneta diminui e deixa ele mais suave. Ele seria basicamente isso, ó. Eu tenho o ponto de fuga aqui e puxei várias linhas a partir desse ponto de fuga. O que é isso? Isso aqui é a nossa referência. Imagina que você está no primeiro plano e está olhando para esse ponto. Então, os objetos que estiverem alinhados a esse ponto vão todos colidir para ele. Como assim colidir para ele? Como assim? Eu não estou entendendo bulhufas. Por que você colocou esse monte de risco aí e colocou ponto de fuga ali? Para que serve essa porcaria no final das contas? Para desenhar. Isso aqui é uma malha que você cria. Na perspectiva linear você vai fazer essa malha. Meu ponto de fuga está aqui. Se meu objeto está orientado para lá, então o que eu posso fazer? Vamos desenhar um cubo. Vocês todos só desenham cubos. Sim, é mais fácil para explicar. Aqui deu para fazer. Aqui, ó. Eu não tenho um segundo ponto de vista, um segundo ponto de fuga nessa imagem. Não importa. Aqui eu estou trabalhando apenas com um. Só teremos um para trabalhar nessa imagem. Considere que o outro está... Essa imagem está bem paralela à sua frente. Então, não tem outro, só tem esse. Com dois daí muda um pouquinho. Vamos aprender com um primeiro, depois aprende com dois. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá, eu desenhei uma caixa. Eu tenho minha caixa de frente aqui. Isso aqui com um ponto de fuga só, ela seria vista assim de frente. Beleza? Agora falta a profundidade dela. Falta transformar ela em um elemento 3D nesse cenário. Como que eu faço isso? Eu tenho as arestas, que são isso. E tem os vértices, que são esses pontinhos aqui, ó. São os vértices. O vértice é o ponto de junção entre as arestas. Se eu tivesse uma linha traçada aqui, eu teria mais um vértice aqui. Fora os vértices das extremidades da aresta. A partir deste vértice, eu vou traçar uma linha até
o ponto de fuga, que é fixo aqui. Esse está fixo aqui. Necessariamente ele vai ser fixo no centro da tela? Não. Mas nesse caso ele está fixo ali. E o nosso objeto está orientado com relação a esse ponto aqui. Por isso que eu tenho a minha malha embaixo. É para facilitar. Porque o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar a minha malha. Ó. Qual linha que está mais próxima dessa daqui? É essa aqui, ó. Então eu vou fazer uma linha acompanhando esta. Tá certinho? Não, mas não tem problema. Daí a outra eu só vou descer aqui. Ah, tá. Como que eu vou saber a altura do final? É a mesma coisa, ó. Eu vou pegar uma linha que está acompanhando essa aqui, ó. Pega bem desse vértice e vou fazer desse vértice, vou traçar uma linha até lá no nosso ponto de fuga. Beleza? Mas eu não preciso fazer isso porque eu já tenho ela desenhada na malha. Então eu só vou acompanhar ela. É por isso que você faz essa malha com esse monte de risco. Ela não tá retinha. E não tem problema que não fique retinha. Se você quiser, você pode usar régua, pode usar o ticar com o shift para fazer ela reta, sabe? Mas a forma que você preferir. Eu não uso muito. Aqui eu vou traçar outra e aqui mesma coisa. Ó. Essa daqui, vou pegar 10 deste vértice e vou traçar um risco até lá no final, no ponto de fuga. Eu já tenho essa aresta aqui que passa aqui nessa área. Então o que eu vou fazer? Vou puxar a linha aqui e boa. Pronto. Agora vocês têm uma noção de profundidade. Vamos colocar aqui a caixa como se ela fosse uma caixa de vidro. Vrido! Você vai puxar outra linha aqui, ó. Você vai repetir o processo. Ah! Mas você está me ensinando a desenhar cubos. Eu sei desenhar cubos, eu nem preciso dos pontos de fuga para desenhar cubos. Tá, mas no desenho, 90% das coisas são formas básicas. 90% não, 100%. 100% não. 90%. 99%. 97,6%. 2%. Tá, a maior parte é forma básica. Se você construir com forma básica, com cubos, esferas, cilindros, você consegue construir qualquer coisa. O resto que vem por cima, que dá a roupagem, é o confete. Eu vou desabilitar a nossa malha e olhe. Tá, eu poderia ter feito ela mais curta, né? Vou fazer ela mais curta. Eu só vou dividir ela na metade. Que nada mais vai ser que fazer isso aqui, ó. Porque parece que ela tá muito comprida. Epa, deu BO aqui porque eu não fiz retinho. Aí não tem problema. Como eu disse, não tem problema. Vamos fazer ela mais. Vamos encurtar um pouco o tamanho dela, que ela tá muito grande. Ah, aqui ó, tá aqui o Brego Date. Ela viria aqui. Não tem problema, ó, pega e faz encaixar marromeno ali. A gente não tá. Quando estiver fazendo isso, tem que lembrar que você está fazendo um desenho, você não está fazendo uma cirurgia. A menos que você seja um engenheiro, o que também dane-se, porque quando você mostra. Quando você vai fazer o desenho de uma casa e você vai fazer ela com uma perspectiva linear, você vai fazer isso no programa, né? Então ele vai te dar as medidas certas. Mas se você fosse fazer isso por qualquer motivo na mão, não tem problema que não esteja milimetricamente correta, porque os seus pedreiros, os seus mestres de obras, o pessoal que vai trabalhar na obra não vai usar a vista da casa com uma perspectiva linear para construir a casa. Eles vão usar a planta baixa e os cortes. Então, que é onde vai estar as medidas certinhas. Aqui é um desenho. Você não precisa fazer com precisão cirúrgica. Temos a nossa caixa. Mas a nossa caixa está tocando o chão. Como que ela está tocando o chão? Como que fez essa bruxaria? Porque quando eu vou desenhar, meus personagens não tocam o chão com os pés. Meus objetos ficam flutuando, fica tudo distorcido, porque eu segui a malha. Na real, o que você está fazendo é isso aqui, ó. Você só é como ligar pontinhos. Vamos tirar a praia. Tirar a nossa sombra. Cadê a sombra?
que você fez foi isso, ó. Tá, mas beleza, eu tenho uma caixa. E daí? E daí que eu tenho uma caixa? Bom, você pode desenhar outra caixa. Vou desenhar outra caixa aqui, ó. Seguindo a nossa linha de perspectiva. Essa parte da frente não está sendo afetado pelas nossas linhas, pelo nosso ponto de fuga. Esse é o plano de visão que a gente está vendo assim. Tudo que for para a direção, para aquela direção, a gente vai ligar. Tudo que for na direção da frente. O que tiver para o lado, assim, o que tiver identado para cá, assim, nessa direção, direita, esquerda, nossa, do nosso ponto de vista, não recebe distorção. Tudo que estiver indo para a frente e para trás vai receber a distorção do ponto de fuga que a gente tem lá atrás. Aqui eu só vou seguir a malha, como eu já disse. Beleza. Tenho 2 cubos. E daí que eu tenho 2 cubos? Tá, eu vou puxar mais... Vou puxar um triângulo aqui. Vou puxar uma linha desse ponto aqui, ó. Tô desenhando na malha, né? Vocês viram. Preparei tudo certinho para desenhar na malha. Não em outra camada para não estragar a malha que está embaixo. Você pega e faz igual eu. Vai lá, clica aqui onde está escrito malha de perspectiva, que é a camada que eu nomeei para não modificar ela. Daí você desenha em cima dela, que é para estragar ela. Não importa o método. No final das contas você tem uma imagem 2D chapada. Beleza, eu já tenho 2 caixas. Mas se você desenha aqui, ó. Aqui não ia estar aqui, ia estar aqui, ó. Vamos dividir por meio. Não está muito no meio. É mais ou menos aqui. Tá. Eu estou me orientando. Parece que começou a aparecer uma estrada, mas o que é isso? São formas básicas. Quando você vai desenhar, tudo tem formas básicas. Tipo, uma casa é uma caixa. Ah, mas isso, a caixa, esse cubo é uma casa? Como isso? Eu faço o telhado, coloco porta e janela, virou uma casa. Não tem segredo. Para você descobrir o meio. O telhado, vamos supor, o telhado é um telhado 2 águas. Ele parte a partir do meio do telhado. Como você descobre o meio? Você vai puxar uma linha desse vértice até esse vértice. Vai ficar isso aqui, ó. E outra desse até esse. Você vai fazer um X no meio. De ponta a ponta. Esse aqui é o meio. É assim que você descobre o meio de onde estão o meio dos objetos. Tá, daí eu puxo a linha um pouquinho para cima aqui, ó. Desse vértice eu puxo para cá. E vou repetir o processo em todos. Aí, o beiral. Como fazer o beiral? Você só vai estender um pouco as arestas. Estende um pouco essa, estende um pouco essa, estende um pouco essa, estende um pouco essa. Aqui, ó, você vai partir daqui e puxar uma linha paralela a essa aqui que você já tinha feito. Outra aqui paralela e você tem o seu beiral. Você vai repetir o processo aqui, estender um pouco para frente e você tem o beiral do outro lado. Mesma coisa aqui. Vai estender elas e você tem o beiral desse lado. Tá, começou a virar uma casa. Eu vou colocar em outra camada aqui para facilitar a visão. E daí, na verdade, eu vou terminar de fazer essa. Colocar uma porta. Essas linhas que vão para cima, elas também têm um ponto de fuga, viu? Nelas.
mas a gente não vai usar eles agora. Agora é uma vista paralela, então tudo que for para cima, todas as linhas que forem para cima não sofrem distorções nesse plano nosso, mas tudo que for para frente ou para trás, como é o caso dessa linha, vai ser identado, vai ser referenciado a partir desse ponto. Então eu puxei uma linha para lá a partir, seguindo a nossa malha aqui, e essa outra linha aqui da porta é normal. Aqui seguindo mais ou menos, geralmente as janelas são na mesma altura que o batente das portas. Então a nossa casa está um pouquinho alta, não tem problema. Vou fazer 2 janelas aqui. Mesma coisa desse outro lado, ó. Faz um X. Aqui eu vou fazer meio no olho. E por aqui. A partir do centro do X, traça uma linha. Desse vértice até esse outro, outra linha. Desse vértice até esse outro, outra linha. Uma linha paralela. Mesma coisa aqui que você puxaria do centro. Aqui atrás. Então é só fazer o mesmo processo. E o telhado estende igual eu falei há 5 minutos atrás, que é o seu beiral, né? Você precisa estender ele um pouquinho para fazer o beiral. Se você só faz reto, fica um bocado esquisito. Puxar a porta está um pouquinho descambetada. Tá, eu já começo a construir uma cena com cubos, com um ponto de fuga. O que eu vou fazer agora? Vou só dar um tapa nela. Isso daqui é o principal, ó. Deixa eu explicar um pouquinho antes de dar uma acelerada. Fizemos o nosso cubo, que é esse objeto aqui. Fizemos o nosso cubo, fizemos outro cubo aqui, seguindo essa malha. E daí construímos formas básicas em cima também. Isso aqui é bem básico, é um quadrado para janela, quadrado para janela, quadrado para porta, quadrado para porta, quadrado para janela, o telhado, mas tudo ligando os pontinhos, tudo ligando as linhas. Daí depois disso aí você vem e trabalha em cima, que aqui você tem o principal. Aqui você já tem o principal do que você quer na sua cena. Eu tenho uma estradinha e tenho 2 casinhas, que é o que eu quero nela. Aí o resto que vai por cima é o confete, chamado também por outras pessoas de finalização. Line art. Vai fazer o line art, vai trabalhar nos detalhes. Não, line art não. Isso aqui você vai trabalhar. Tanto faz. Entendeu, né? Vou acelerar agora. Não acelerei. Olha que simples. Com uma linha do horizonte, um ponto de fuga, 2 cubos, a gente conseguiu criar 2 casinhas com uma estradinha passando no meio de maneira muito simples. Se você conseguir entender isso, se você conseguir fazer isso, você já tem 70% do que você precisa para poder fazer qualquer outra coisa. Lembrando que a linha do horizonte e os pontos de fuga você não vai usar para construção do cenário, é para tudo. Isso é para construção de pessoas também. As pessoas também são alinhadas, tipo, tem 2 ombros aqui que estão alinhados. Eu não sei quando é, aí é desalinhado, né? Tipo, se for quasímodo, aí desalinha, aí fica mas caso contrário, não. Aí se você está de lado, está um pouquinho longe, a linha dos seus ombros também vai acompanhar essa malha de perspectiva. Isso a gente explica em outra hora. Joelho, pé, tudo acompanha isso. Mas depende de onde está cada peça do seu corpo. Em termos gerais, ela vai acompanhar a altura dos olhos,
boca, direção, orelhas, tudo é referenciado a partir da perspectiva linear. Aqui o que dá para fazer ainda nela? Dá para fazer um postezinho, vamos supor. Isso aqui a gente trabalhou só da linha do horizonte para baixo. Da linha do horizonte para cima é a mesma coisa, mas inverso, né? Aqui eu vou fazer um postezinho. Tecnicamente ele é mais alto que a casa. Vamos supor que fosse só isso aqui, só uma coisa bem simplesinha. Mas o que você vai querer fazer, ó? Eu tenho meu ponto de fuga aqui. Agora eu vou desabilitar a minha malha. E os outros postes, é ele que vai me dar a altura também, viu? Os postes eles têm a mesma altura? Tem! Então o que a gente vai fazer? O outro poste, eu vou seguir essa mesma altura. Tá na lateral a altura, então aqui, ó, a partir da lateral aqui eu puxo até o ponto de fuga. A partir do topo aqui, do extremo, dos extremos dele, eu puxo até o outro ponto de fuga. Mesma coisa para os subsequentes, se houverem. E assim até lá no final, se houver. E o arco, daí você desenha os arcos para os fios. Isso daí é mais no... Isso daí é que você vai ter que desenvolver mais no olho mesmo, porque se você fosse fazer todo o cálculo necessário para isso e todas as linhas, você ia ficar 50 anos aí para fazer um desenho, então não vale a pena. É melhor você fazer no olho de maneira mais leve, mais solta do que fazer certinho do jeito que tinha para ser. Aqui na linha do horizonte a gente vai colocar aqui umas montanhas lá no fundo. Natureza, essas coisas, de modo geral, a direção delas não vai necessariamente, você pode dividir em blocos da mesma forma, mas não necessariamente ela vai acompanhar. Vai parecer que está certinha assim, retinha, seguindo. Se você dividir ela em blocos você consegue ver, mas elas são formas irregulares, né? Então cada pedaço dela é orientada para um determinado lado. Que você usa eles, tem o seu ponto de fuga que é com base na sua visão, um principal, mas aí tem os pontos de referência, que são os pontos onde os objetos estão orientados, a direção que eles estão orientados. Se essa nossa casa estivesse virada, estivesse inclinada, eu teria que trabalhar com outros pontos de fuga, porque com outros pontos de referência, porque o objeto, se eu tenho um objeto fixo inserido na nossa cena, o alinhamento dele para onde o ponto de fuga dele vai estar indo é fixo, ele não muda conforme a nossa visão. Quem muda é a gente, mas o objeto continua fixo. Então, à medida que se a nossa casa estivesse um pouquinho inclinada, à medida que eu fosse virando, olhando para o lado, o ponto de fuga ia andando mais para o lado. Não que o ponto de fuga ia acompanhar a minha vista, senão distorceria toda a visão. Linha do horizonte, cadê? Aqui. Pronto, a gente já tem uma cena pequenininha aqui, simples, que a gente fez só utilizando forminhas básicas, sem muito segredo, sem muito isso, com um ponto. Dá para fazer mais coisas. Você pode criar cenas incríveis, absolutamente incríveis, usando um ponto, que nada mais é do que você ligar pontinhos, desenhar em cima da malha, seguindo a malha. Você consegue fazer as coisas bonitinha, certinha, sem dor de cabeça, sem problema. Essas são casinhas simples, não tem segredo nenhum nelas, é só um cubo com um telhado e porta e janela. Tipo, a quantidade de coisa que a gente conseguiu fazer com forma simples.
Então, quando você for fazer o teu cenário, você não faz mais a casa assim, ó. Quando você não usa muito, é um exemplo bem exagerado, mas que parece um desenho de criança. Mas às vezes quando a gente está começando a desenhar, sai assim. Quando você não usa, você vê que tem coisa estranha. Ó, você faz as linhas mais ou menos para cá, você usa o olho. Você vê que tem alguma coisa diferente aqui. Que você vê que ela é especial, ela merece um... Essa aqui que eu fiz é exatamente a... Lógico, não é o mesmo capricho, mas exatamente essa que eu fiz aqui. Só que essa aqui não tem orientação para nenhum lado. Então é basicamente isso, gente. Quando você vai trabalhar com perspectiva linear, é basicamente isso que você vai fazer. A gente trabalhou com um ponto de fuga aqui só, mas pode ter 200 pontos de referência da sua imagem. Isso é uma imagem com 3 pontos de fuga, que os princípios serão o mesmo. A linha do horizonte é a linha que permeia a superfície do nosso planeta Terra. Ela é infinita. Você divide ela em duas partes, parte de cima, parte de baixo. A partir do ponto de fugas, dos pontos de fugas que estão inseridos na linha do horizonte, você vai traçar linhas a partir desses pontos e fazer o seu desenho acompanhando essa malha que você criou. Nada além disso. É isso aí. Abraço, até a próxima. E faço live de segunda a sexta lá na Roxinha. Se quiser chegar lá, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, da página do Facebook também, do Insta, de tudo mais. E é isso aí. Até a próxima.